Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Bruna. E essa semana nós vamos falar sobre lixo. Sim, lixo, aquele que a gente produz na nossa casa e o destino que a gente pode ou não dar para eles. Bom, eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar de separação, né? De coleta seletiva e separação desses lixos. Eu acho que todo mundo aqui já está cansado de saber, mas vale reforçar. Cada um desses materiais tem uma cor específica de lixo. A gente tem o azul para o papel, o vermelho para o plástico, o verde para o vidro, o amarelo para o metal, o marrom para tudo aquilo que é orgânico, ou seja, restos de alimentos, enfim, e o cinza para aquilo que não pode ser reciclado. Mas, professora, qual é a importância de separar esses materiais? Bom, o importante de separar esses materiais, em primeiro lugar, é diminuir a quantidade de lixo que a gente deixa por aí, que o ser humano deixa na natureza. Mas também, esse material pode ser reaproveitado para fazer outro material. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa PET. Essa garrafa aqui provavelmente já foi outra garrafa. Em algum momento, ela foi colocada no lugar certo e foi reenviada para a fábrica para virar novamente uma garrafa PET. Isso também acontece com outros materiais. Acontece com o vidro, acontece com o plástico. Isso também barateia a produção desses produtos e faz com que os preços da produção diminuam e fiquem mais acessíveis até mesmo para a gente. Além desses materiais que a gente acabou de falar, a gente também tem o lixo orgânico e o lixo não reciclável. O lixo orgânico, a professora Camila vai falar um pouco mais lá no finalzinho do vídeo. Os não recicláveis, de sua teoria, eles devem ser descartados de maneira correta, para que eles sejam menos nocivos e agressivos para o meio ambiente. Por falar em agressivos ao meio ambiente, eu vou passar para o professor Luiz Panda, que por sua vez ele vai explicar sobre a relação da importância da reciclagem e em relação ao tempo de decomposição desses objetos na natureza. Vai daí, Luiz! E aí, sexto ano, beleza? Como a professora Bruna falou, a gente vai falar um pouco hoje sobre alguns materiais que são artificiais e eu vou especificar hoje um pouquinho sobre o plástico, tá? O plástico é basicamente a salvação que a humanidade encontrou para muitos de seus problemas. Então a gente faz muito material, muita coisa com o plástico. A gente faz garrafa com plástico, a gente faz celular com plástico, computador, ventilador, quase tudo que você usa hoje em dia tem plástico. Só que o plástico tem um problema que ele foi a solução, mas ele também gerou um grande problema para a sociedade. Qual que é? Quando você faz o plástico, quando você usa o plástico, chega uma hora que você não usa mais. Então vamos dizer, um pacote de alguma comida. Você usou o plástico para colocar aquela comida, depois você joga fora esse pacote ou algo do tipo. O problema tá aí. O plástico ele leva muito tempo para se degradar, para deixar de existir na humanidade. Então, geralmente, quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo. Eu tô falando de, sei lá, 100, 200, 300, 500 anos. É muito tempo e às vezes até mais do que isso. Qual que é a solução que a gente encontra muitas vezes? A gente fala em reciclar. Então a gente tem que reciclar esse plástico, reutilizar. Tem uma discussão muito grande que o pessoal fala sobre o canudinho de plástico, né? A gente fala, não pode pegar o canudinho de plástico porque vai matar a tartaruga. Como assim vai matar a tartaruga? O que isso tem a ver? A gente que mora na praia vê muito isso. Eu já trabalhei em quiosque e tem muito essa discussão. O plástico geralmente ele vai para o mar. Indo para o mar, chega lá, muitos animais comem. E eu falo animais, tanto aves que comem peixe, a próprios peixes que comem algas ou comem outros peixes, tartarugas e tudo mais, golfinhos. Esses animais acabam confundindo esse plástico com alguma outra coisa e quando confundem esse plástico com alguma outra coisa, come, achando que é comida. Comeu, geralmente ele vai ficar infectado, ter alguma infecção e aí ele vai morrer, engasgado muitas vezes, porque o estômago dele não foi preparado para digerir aquilo. E aí a gente mata esse animal por conta de um canudinho que eu fazia questão de tomar no meu suco, ou no meu refrigerante, ou qualquer coisa do tipo. Acho que dá para beber no copo assim, né? É bem prático. E tem outro detalhe muito importante que a gente não pode esquecer em relação ao plástico. A gente tem percebido que o plástico está em todo lugar mesmo. Todo lugar mesmo. Até dentro de você.
Nos últimos anos, algumas pesquisas têm sido realizadas e os pesquisadores têm descoberto que as pessoas têm analisado fezes de outras pessoas, e quando eu digo fezes, eu estou falando do seu cocô. Essas fezes, elas muitas vezes estão com plástico nelas. Peraí, professor, então você está falando que eu estou comendo plástico e o plástico está saindo pelo meu cocô? Sim, talvez sim, provavelmente sim. Sabe essas garrafinhas d'água que a gente bebe? A gente pega umas garrafinhas d'água e aí usa essa garrafinha o tempo todo pra beber e tudo mais. Geralmente essa garrafinha, quando ela fica muito no sol, ela começa a liberar moléculas de plástico. E essa molécula vai pra água e você bebe essa água. O peixe que você come, muitas vezes o corpo daquele peixe absorveu aquele plástico. E absorvendo aquele plástico, você está comendo aquele peixe. Muito bem, você está com plástico dentro de você. Isso pode gerar muitos problemas, muitas doenças que tem gerado na sociedade ultimamente, e o motivo justamente é o plástico. Tá entendendo a importância de você, simplesmente negar o canudinho? Tá bom. Bom, falado agora sobre o plástico, que é um material artificial, eu vou passar agora para a professora Camila, para ela mostrar que ela tem um negócio bem da hora na casa dela para reutilizar alimentos e cascas de frutas e tudo mais. Fica com você, Camila. Oi, sexto ano. Como a professora Bruna falou, e o professor Luiz também, a gente produz muito material orgânico e não orgânico como lixo todos os dias. Em média, uma pessoa produz 2 kg de lixo diariamente. Além disso, esse lixo tem um custo. Em geral, da porta da nossa casa até o centro, onde esse lixo é colocado na cidade, é em torno de R$ 1,70 a R$ 2,00 por pessoa. Além disso, nós aqui não temos um local para colocar o lixo, não temos um aterro sanitário. Então, as cidades do litoral norte pagam para que esse lixo suba em caminhões pela Serra da Tamoios até outras cidades, como Taubaté. Em geral, um caminhão com 30 toneladas chega a custar R$30 mil. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre lixo orgânico. Aqui tem algumas cascas, então eu vou fazer... eu congelei uma bananinha que a professora tinha, bem madura, e aí depois eu vou bater como um sorvete, fica bem legal, fica a dica. E algumas cascas de batata doce. Essas cascas aqui são orgânicas. Em geral, as pessoas jogam no lixo. Mas aqui em casa eu tenho uma composteira em que eu coloco essas cascas com um local adequado, eu vou mostrar pra vocês, que tem minhoca, terra, cubro com serragem e aí isso aqui vai se decompor, vai se desfazer mesmo, colocando nutrientes para essa terra e nutrientes num líquido que eu vou tirar no final e jogo em todas as plantinhas aqui em casa, virando um fertilizante. Eu vou mostrar pra vocês a minha composteira. Ó, gente, essa é a minha composteira. Então ela tem 3 compartimentos, estão vendo? Lá em cima é onde vai sair o líquido fertilizante, o chorume desse lixo. E aqui em cima é o primeiro estágio, aqui não tá cheio ainda, estão vendo? Eu tenho colocado as cascas, eu vou colocar agora as que eu mostrei pra vocês, ó. Então a minha casca de banana e de batata doce. E aí a gente tem que cobrir com serragem para que isso fique... não exposto, né? Não crie tanto bichinho, enfim. Então aí a gente cobre com serragem e tampa novamente para retirar o chorume lá embaixo e usar como um fertilizante, como um adubo mesmo para as plantas. Uau, uau! Bravo! Ó, essa segunda camada, olha que interessante. O meu lixo orgânico já tá bem decomposto, estão vendo? Já virou uma terra, né? Uma terra bem... misturadinha, e aí lá embaixo que eu vou pegar. Olha, gente, esse aqui é o fertilizante, né, que tá saindo no líquido na última, essa parte aqui, ó, vai acumular o líquido, tem a segunda e a terceira, e aí eu uso pra adubar as plantas. E sumiu o meu lixo orgânico, virou isso aí. Glória a Deus. Bom, sexto ano, espero que vocês tenham gostado da nossa explicação sobre lixos dessa semana e que vocês aproveitem também para repensar sobre o uso dos materiais, né, que a gente tem aí no nosso dia a dia e o descarte correto deles. Um abraço para vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus, fiquem em casa.